haveria preparação, até porque eu jamais imaginei essa condição. Então, eu diria que de todos os problemas que nós tivemos, primeiramente na campanha das caminhadas, depois na crise com o próprio governo federal, que, na verdade, essa crise é muito mais pela representatividade do presidente do que do governo federal. Existe uma separação muito clara para quem é governador do estado, daquilo que representa a presidência da República e daquilo que representa o governo. Com o governo, nós tivemos uma relação, eu diria, respeitosa. Eu não tenho problema nenhum de ter acesso a qualquer ministro desse país. Quando solicitada a agenda, solicitado reuniões, me são concedidas essas agendas, então não tenho tido esse tipo de problema. É claro que aí a posição pessoal do presidente gera dificuldades em alguns momentos, pela forma, muitas vezes, extemporânea com que ele fala e cita determinadas coisas. Mas com o governo nós temos tido uma relação republicana que eu diria de respeito. Não vou para lá representando apenas a mim mesmo, mas chego na Paraíba e chego lá em Brasília representando 4 milhões de pessoas aqui da Paraíba que precisam ser respeitadas. Então, essa relação eu mantive durante esse tempo todo, mas quando se fecha um relatório, como nós fechamos em 2019, nós tivemos, por exemplo, o melhor resultado orçamentário dos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos. Nós tivemos o melhor resultado primário dos últimos 10 anos, 566 milhões de reais. Nós tivemos a menor relação de dívida consolidada versus receita corrente líquida. Nós somos um dos estados nesse país que tem a menor relação, 20,44%. Nós fechamos o ano, em 2019, com o estado, depois de muitos anos, dentro da legalidade, naquilo que se refere à receita corrente líquida versus folha de pagamento, abaixo dos 49%, da forma que a Secretaria de Tesouro Nacional calcula, porque com relação ao Tribunal de Contas nós estamos efetivamente dentro dessa possibilidade. Ou seja, o Estado fechou 2019 com as contas absolutamente dentro do que imaginava, e alguns até me surpreendi, claro. O Estado continua como rating B. O que é isso? Rating B é uma nota que o Tesouro Nacional dá para cada estado, que pode ser A, que só tem um único estado no Brasil, que é o Espírito Santo. Rating B, que só tem 9 estados do Brasil, e a Paraíba é um desses estados. E tem o restante C, D, que são estados que estão em situação de dificuldade, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que não pode sequer contrair um empréstimo. A Paraíba manteve esse rating B, e eu digo com muita tranquilidade, por muito pouco nós não passaríamos para rating A. Porque dos 3 itens que estabelece o que define o rating do Estado, que é o endividamento, o Estado tem uma das melhores taxas do Brasil. Uma das menores, que representa uma das melhores condições de essa questão do endividamento. A questão do resultado primário, da mesma forma, muitos anos, pelo menos nos 3 últimos anos, a gente estabelecendo, e esse foi um parâmetro que cresceu muito como resultado primário esse ano. E o terceiro item chama-se poupança. Poupança, na verdade, é a relação entre despesa e receita. Esse número, quando você divide um pelo outro, você tem que atingir um número máximo de 90. É um parâmetro que o Tesouro Nacional utiliza. E nós atingimos 93. Ou seja, nós atingimos 93. É muito pouco, efetivamente, que por pouco nós não chegamos a anotar, antecipar os 5% a partir de janeiro. Retroativo. A partir de janeiro já entra os 5%. Os 5% será a partir de só janeiro. viria em julho. Mas a folha não já está fechada, não? Não, a folha está sendo rodada e entrará, se houver problema, se faz uma folha complementar. Isso aí Pegando isso aí, é o que viria só em julho. Passa a ser feito já a partir de janeiro. Aí, manchete. Então, é manchete. Esse é mais um esforço exatamente que vai na direção daquilo que a maioria
das categorias apresentaram, que a gente pudesse fazer esse estudo. Eu volto a dizer, essa injeção, ela faz com que o Estado tenha que investir mais de 340 milhões de reais na folha esse ano. Isso é um peso muito grande. Isso é um peso muito grande. Porque se você tem 5% nessa folha linear, da forma que nós estamos trabalhando, você tem, no caso dos professores, toda a tabela reajustada em 12,84%. E aqui se diga, é importante que se diga aqui também, de que esses 12,84% que será dado ao magistério, alguns estados estão judicializando. Estão judicializando para ver se ficam dispensados do seu cumprimento em função da situação financeira de cada estado. Aqui na Paraíba nós garantimos o 12,84% do magistério e demos um aumento linear de 5%. É um esforço, eu volto a dizer, é um esforço muito grande. E nós fazemos isso porque nós fizemos todas as contas. Foram praticamente mais de 30 dias fazendo conta, fazendo para mim. É o que mais me motiva, é o que mais me desafia. E a cada dia que eu levanto, eu acordo e penso coisa nova junto com a minha equipe e que a gente pode implementar para esse estado, isso é o que mais me motiva. Nós vivemos hoje uma realidade. Eu sou muito para fazer esse tipo de análise, eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque primeiro 2022 está longe, é o primeiro ponto. Eu não poderia jamais começar uma gestão pensando em reeleição. Mas já vai para o segundo ano, né? Para todo executor, para todo gestor que começa uma gestão pensando na sua reeleição, ele vai tender ao fracasso. Porque vai fazer e abrir sessões pensando numa reeleição que podem prejudicar a sua própria gestão. Então não posso, não ter esse foco. O que vai acontecer em 2022 vai reservar. Mas obviamente, que tudo vai ser consequência do resultado que nós obtivermos na gestão. E por isso que meu esforço é tão grande. Meu esforço é tão grande de fazer com que a gente tenha uma gestão que possa se credenciar no futuro a uma reeleição. Isso é o óbvio. Você não pode pensar hoje, numa condição que nós estamos vivendo hoje no Estado, diante de um verdadeiro vendaval por tudo que está acontecendo, eu tenho um foco único e exclusivamente em reeleição. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer com que esse Estado, como você disse aqui no começo da sua pergunta na entrevista, não se transforme num Rio de Janeiro. O foco aqui é manter todas as conquistas desse Estado. O foco aqui é fazer com que esse Estado continue sendo respeitado. O foco aqui é fazer com que esse 1,8 bilhão que nós lançamos aqui possa começar a ser executado esse ano de 2020 e gere os investimentos, atraia novos investimentos, atraia novas empresas para trabalhar aqui na Paraíba. É que a gente possa liberar os 3 empréstimos que estão hoje dentro do Tesouro Nacional para liberar e que eu estou indo provavelmente essa semana lá, depois de muitos anos, com uma carta dizendo, está aqui, vocês não queriam que o Estado entrasse na legalidade com relação à receita versus folha de pagamento? Está aqui, nós entramos. Agora me deu para a eleição aqui, não só aqui em João Pessoa, mas em Campina Grande, nas grandes cidades. É uma disputa que tem, eu não tenho dúvida nenhuma, vários nomes que estão sendo colocados aí. Eu acho que as coisas acontecem em função, tudo tem o seu tempo, e tem que acontecer de acordo com uma lógica, primeiramente, do diálogo que nós estamos mantendo. Eu tenho me reunido com diversos prefeitos de cidades importantes da Paraíba, a gente tem mantido um diálogo muito franco com relação à situação política do próprio Estado, diante de tudo que nós estamos vivenciando, e que as decisões precisam ser tomadas, às vezes com menos paixão, com mais racionalidade, naquilo que nós entendemos ser o caminho que a Paraíba tem que trilhar. Mas é óbvio que, dentro de algum tempo, nós teremos sim o posicionamento do governo do Estado e do governador com relação às principais cidades do Estado. João Pessoa, qual é o perfil? Seria um técnico como o senhor? Ou o senhor tem outro perfil? Eu não acho que obrigatoriamente tenha que ser técnico.
Eu não gosto muito de rotular essas questões. Você pode ter um técnico que não dê certo numa gestão, como você pode ter um político que não dê certo. Não existe rótulo para isso. Existe disponibilidade, existe a capacidade de assumir compromisso, existe a necessidade de se ter uma visão cada vez mais de inclusão, que seja alguém que assuma qualquer que seja a gestão pública do Estado da Paraíba, mas que tenha uma visão clara de que um Estado, um município, tem que dividir a riqueza e a sua riqueza com muito mais pessoas dentro do processo. Essa é uma lógica que a gente precisa ter. Se você leva a discussão apenas para a questão da técnica, do número, você termina levando uma gestão para um enrijecimento tão grande das suas decisões que você deixa de pensar coletivamente e pensar na população. Agora, nós vivemos hoje uma situação, por exemplo, amanhã o governo do Estado vai lançar um programa, que é um programa parceria de habitação, um programa do governo do Estado para a construção de casas. Como o governo federal não retomou o programa Minha Casa Minha Vida, amanhã nós estaremos lá no Palácio lançando um programa que é um programa de parcerias. E esse programa vai ser a construção de 1.000 casas dentro de uma parceria que envolve o governo do Estado, através da SEAP, as entidades de luta pela moradia, que são várias as entidades que cuidam disso, os municípios que quiserem participar e os próprios mutuários. Ou seja, nós vamos juntar num esforço muito grande esses quatro agentes, e nós vamos construir e começar a dar um exemplo, e esse programa é único no Minha Casa Minha Vida estadual. Exatamente. Do Estado. Com a diferença de que, para cada projeto apresentado, nós temos um custo, o município vai assumir o terreno, ou o município assume a infraestrutura, o mutuário assume a mão de obra, ou assume parte do material, a SEAP assume todos os projetos técnicos e a contrapartida de R$15 mil em cada unidade construída, o governo do Estado vai entrar. Ou seja, é um programa que, primeiro, vai gerar emprego, segundo, a gente vai na direção de redução do déficit habitacional. Esse é um programa importante. Voltando para a questão... Como é o nome desse programa, governador? É o programa Parceiros da Habitação.